Será que o silêncio alguma vez gritou tão alto como no corredor daquela escola nova? Para Luzia, de 16 anos, cada passo no chão encerado do Colégio Atlântico, no Restelo, ecoava não com o som dos seus tênis, mas com o barulho ensurdecedor da sua diferença. O ar ali cheirava a privilégio e a um perfume floral caro que parecia agarrar-se a tudo, menos a ela. Os cacifos azuis claros alinhavam-se como sentinelas de um mundo ao qual ela acabara de receber uma chave enferrujada. Recém-chegada a Lisboa, vinda de um bairro bem mais modesto nos arredores, Luzia carregava a mochila e o peso de ser uma das poucas alunas negras numa instituição onde os apelidos compostos pareciam ser pré-requisito. O seu cabelo afro, uma coroa que a mãe a ensinara a amar, era hoje um farol que atraía olhares. Alguns curiosos, outros, como os de Vasco Monteiro, carregados de um desdém frio que lhe arrepiava a pele. Vasco era o rei daquele pequeno universo, alto, de cabelo louro impecavelmente penteado e um sorriso que não chegava aos olhos azuis. Olhos esses que a mediram de alto a baixo no primeiro dia e a descartaram como algo insignificante, ou pior, como um alvo. Luzia encolhia-se, tentando fundir-se com as paredes beges, desejando o dom da invisibilidade. A mãe dissera-lhe para ter orgulho, para mostrar a sua luz, daí o seu nome. Mas a luz, por vezes, apenas servia para destacar a presa. As primeiras semanas foram um borrão de microagressões. O lugar ao seu lado sempre vazio na cantina, os risinhos quando ela falava com seu sotaque ligeiramente diferente, a forma como os professores pareciam surpreendidos com as suas boas notas. Mas foi Vasco quem transformou o desconforto em tormento. Começou com pouco. Um empurrão acidental no corredor, um comentário sarcástico sobre a sua roupa numa roda de amigos. Luzia guardava tudo, a angústia a formar um nó no estômago que mal a deixava comer. No seu pequeno quarto alugado, com vista para um pátio interior onde o sol mal chegava, ela desenhava. Desenhar era a sua fuga, o seu silêncio escolhido, onde podia criar mundos em que a cor da pele não definia o valor de ninguém. O catalisador, o momento em que o medo se tornou algo mais palpável e agudo, chegou numa tarde de outono, quando o céu de Lisboa chorava uma chuva fina e persistente. Luzia saía da biblioteca, a cabeça enfiada num livro sobre mitologia africana, quando Vasco e o seu séquito a cercaram junto aos cacifos. «Olha, a nossa pantera exótica», disse ele, a voz arrastada, enquanto um dos seus acólitos lhe puxava uma mecha do cabelo. «Este tipo de penteado não estraga os chapéus?» Os outros riram. Luzia sentiu o rosto a queimar, as palavras presas na garganta. Queria gritar, queria desaparecer. Apenas conseguiu baixar a cabeça, os olhos a arder, enquanto eles se afastavam, deixando atrás de si um rasto de humilhação que cheirava a vitória barata. Naquela noite, Luzia não desenhou. Chorou até adormecer, o livro de mitologia esquecido na mesinha de cabeceira. No dia seguinte, porém, algo mudara. A humilhação ainda lá estava, mas por baixo dela, uma pequena brasa de raiva começava a crepitar. Foi então que Diogo se aproximou. Diogo era quieto, observador, com uns óculos de massa que lhe davam um ar mais sério do que os seus 16 anos. Ele tinha visto o incidente no dia anterior e a sua expressão culpada mostrava que o seu silêncio o incomodara. «Eles são uns idiotas», murmurou ele, ajeitando os óculos quando se sentou ao lado dela na aula de história. «Não ligues». Luzia limitou-se a anuir, mas aquele pequeno gesto, a primeira palavra de simpatia que ouvira naquela escola, foi como um copo de água no deserto. Aos poucos começaram a conversar. Diogo partilhava o seu gosto por livros e música alternativa. Com ele, Luzia sentia que podia respirar um pouco melhor, que a sua luz não precisava de estar totalmente apagada. Encorajada por Diogo, Luzia decidiu que não podia continuar a sofrer em silêncio. Juntos marcaram uma reunião com o inspetor Silva, o coordenador de disciplina, um homem de meia-idade com um ar cansado e um bigode que parecia permanentemente desapontado. Contaram-lhe o que se passava. Os comentários, a exclusão, o incidente do cabelo. O inspetor Silva ouviu-os com uma paciência estudada, tamborilando os dedos na secretária. «Menina Luzia», disse ele por fim, o tom paternalista a irritá-la profundamente. «O Colégio Atlântico preza a multiculturalidade. Tenho a certeza que o Vasco e os amigos estavam apenas a brincar. Nesta idade, os rapazes são assim um pouco brutos. Tente não dar tanta importância, sim? E talvez tente integrar-se um pouco mais. Um sorriso ajuda sempre». Luzia saiu do gabinete do inspetor Silva com Diogo a seu lado, sentindo-se mais pequena e desacreditada do que nunca. A brasa da raiva, porém,
transformara-se numa pequena chama. Ele não percebeu nada, disse Diogo, a voz indignada. Ou não quis perceber. A tentativa de denúncia teve o efeito contrário. Vasco, de alguma forma, soube da queixa. Talvez o próprio inspetor Silva tivesse comentado com algum colega num tom de vejam só o que têm de aturar. E o bullying intensificou-se. Agora havia um elemento de retaliação. Surgiram comentários anónimos nas poucas fotos que Luzia tinha numa rede social, chamando-lhe nomes horríveis, questionando a sua inteligência, a sua presença naquela escola. Devias voltar para a tua selva, dizia um deles. Luzia pagou a sua conta, o coração a sangrar. O apoio de Diogo era a sua única âncora, mas até ele parecia impotente perante a crueldade calculada de Vasco. Entretanto, no mundo dourado de Vasco Monteiro, começavam a surgir fissuras. O pai, um empresário de renome no setor imobiliário, andava mais irritadiço, passava mais tempo ao telefone em conversas tensas. A mãe, antes uma presença constante nos eventos sociais de Lisboa, parecia mais pálida, os seus sorrisos mais forçados. Vasco, imerso no seu próprio universo de popularidade e poder escolar, mal notava ou preferia não notar. Para ele, a vida era uma passadeira vermelha, e pessoas como Luzia eram apenas pedras no caminho, fáceis de chutar para o lado. A sua crueldade era alimentada pela impunidade e por uma pressão familiar para ser sempre o melhor, o mais bem-sucedido, o mais admirado. Qualquer sinal de fraqueza, sua ou de outros, era desprezível. A queda foi abrupta e espetacular. Numa manhã de terça-feira, a notícia arrebentou nos jornais e na televisão. Um mega esquema de fraude fiscal e branqueamento de capitais com o pai de Vasco como figura central. A empresa faliu. As contas foram congeladas, os carros de luxo apreendidos. A mansão no Restelo, com a sua piscina de água salgada e vista para o Tejo, foi selada pelas autoridades. De um dia para o outro, Vasco Monteiro deixou de ser o príncipe herdeiro para ser o filho do burlão. A mãe, desfeita, conseguiu alugar um pequeno apartamento num bairro da periferia de Lisboa, na Amadora, com o pouco dinheiro que lhe restava de uma herança antiga. Vasco, em choque, via o seu mundo a desmoronar-se, a sua identidade a estilhaçar-se. A mudança para a nova escola pública do bairro, a escola secundária da Damaia, foi a machadada final. O uniforme impecável do Colégio Atlântico foi substituído por roupas compradas à pressa numa loja de saldos, já com um ar ligeiramente gasto. A escola secundária da Damaia era um universo paralelo, um edifício de betão, com paredes grafitadas e um burburinho constante de vozes, risos e discussões numa miríade de sotaques e línguas. Ali, o nome Monteiro não significava nada, ou melhor, significava o Betinho que caiu em desgraça. No primeiro dia, Vasco tentou impor a sua antiga arrogância, o olhar superior, o tom de voz imperioso. Foi recebido com olhares de troça e indiferença. Os seus tênis de marca, já um pouco sujos da lama do caminho para a escola, foram motivo de chacota. "Olha o Lodge!" gritou alguém. "Perdeu-se a caminho do palácio?" Vasco sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto, uma sensação desconhecida de impotência a invadi-lo. Ali, ele não era ninguém. Pior, era um alvo. Os dias que se seguiram foram uma lição de humildade brutal. Vasco, que nunca tivera de lutar por nada, que sempre tivera tudo à mão, agora tinha de navegar num ambiente onde a sua antiga moeda de troca, o estatuto social, o dinheiro, a influência, não valia nada. Começou a experimentar a exclusão. Os grupos já estavam formados, e ninguém parecia interessado no novo rapaz rico, que já não era rico. Na cantina, com o seu cheiro a comida de refeitório e o barulho metálico dos tabuleiros, sentava-se sozinho, engolindo em seco a comida insípida e a sua própria amargura. Uma tarde, no pátio, foi abordado por um grupo de rapazes mais velhos. Não houve violência física, mas o desprezo nos seus olhos, a forma como o empurraram sem querer e lhe pisaram os ténis de propósito, fê-lo sentir-se pequeno, vulnerável. Numa aula de português, ao dar uma resposta mais elaborada, a professora comentou, talvez sem maldade, mas com um toque de ironia. "Vê-se que vem de outras paragens, menino Monteiro. Aqui o pessoal é mais direto." Os colegas riram. Vasco sentiu um ardor nos olhos que o assustou. Seria possível que estivesse prestes a chorar? Ele, Vasco Monteiro? Numa dessas tardes cinzentas, enquanto voltava para casa, chutando pedras pelo caminho, viu um grupo de jovens do bairro a ser abordado pela polícia. A abordagem foi rude, agressiva, sem motivo aparente. Os jovens, na sua maioria negros e de origem africana, protestaram, mas foram mandados calar com ameaças. Vasco parou, observando de longe, o coração a bater mais depressa.
Havia algo na injustiça daquela cena, na impotência estampada nos rostos dos rapazes, que lhe tocou de uma forma inesperada. Lembrou-se de Luzia, do seu olhar assustado mas digno quando ele a humilhava. Pela primeira vez, uma centelha de algo que poderia ser remorso, ou talvez apenas um reconhecimento amargo da sua própria situação espelhada, acendeu-se dentro dele. O mundo não era preto e branco, afinal. Ou talvez fosse, mas as cores tinham mudado de lugar. Enquanto Vasco se debatia com a sua nova realidade, Luzia, no Colégio Atlântico, começava a florescer. A ausência de Vasco e a sua queda espetacular tinham criado um vácuo de poder e, estranhamente, um espaço para outras vozes. Com o apoio de Diogo e de alguns outros alunos, que, encorajados pelo seu exemplo, começaram a partilhar as suas próprias experiências de desconforto e exclusão, Luzia iniciou um pequeno movimento. Começou com um blog anônimo, chamado Vozes do Silêncio, onde partilhava as suas reflexões sobre o preconceito, o bullying e a importância do respeito. O blog ganhou popularidade e, em breve, outros alunos começaram a enviar os seus próprios testemunhos. Organizaram debates, sessões de sensibilização e até conseguiram que o inspetor Silva, agora um pouco menos cético e mais pressionado pela direção da escola, que temia má publicidade, lhes desse algum apoio logístico. Luzia já não se encolhia. O seu cabelo afro era a sua coroa e a sua voz, antes um sussurro, ecoava com uma força tranquila, mas inabalável. O destino, com a sua ironia por vezes cruel, por vezes poética, encarregou-se de cruzar novamente os caminhos de Luzia e Vasco. A escola de Luzia organizou um evento interescolar sobre cidadania e inclusão, convidando várias escolas da área metropolitana de Lisboa, incluindo a escola secundária da Damaia. Luzia era uma das oradoras principais, representando o seu colégio e o projeto Vozes do Silêncio. Vasco estava na plateia, não por vontade própria, mas porque a participação era obrigatória para os alunos do seu ano. Quando Luzia subiu ao palco, elegante num vestido simples de capulana que a mãe lhe fizera, o seu olhar varreu a audiência e por um instante cruzou-se com o de Vasco. Ele estava diferente. Mais magro, o cabelo louro agora mais escuro e despenteado, as roupas modestas. Havia uma sombra nos seus olhos azuis que não existia antes, uma mistura de cansaço e algo que Luzia não conseguiu identificar. Ele desviou o olhar rapidamente, o rosto a corar. Luzia sentiu um aperto no peito. Uma mistura confusa de emoções, não era triunfo, nem mesmo satisfação. Era algo mais complexo. Talvez uma ponta de tristeza pela figura diminuída que ele apresentava, mas, acima de tudo, uma profunda consciência do caminho que ela própria percorrera. Respirou fundo e começou a falar. A sua voz era clara, a sua mensagem poderosa. Falou da dor do silêncio, da força da união, da necessidade de construir pontes em vez de muros. Não mencionou Vasco, nem o seu passado, mas a sua história pessoal estava implícita em cada palavra. Quando terminou, houve um momento de silêncio, seguido de um aplauso caloroso. Vasco permaneceu sentado, imóvel, o olhar fixo no chão. As palavras de Luzia tinham-no atingido como pequenos estilhaços de vidro. Cada frase sobre a dor da exclusão, sobre o peso do preconceito, era um eco da sua própria experiência recente. A arrogância que o definira durante tanto tempo parecia ter-se desvanecido, deixando para trás um vazio desconfortável e a semente amarga da compreensão. Ele não era vítima da mesma forma que Luzia fora. A cor da sua pele ainda lhe conferia um tipo de privilégio, mesmo na pobreza, mas provara o sabor da marginalização, da impotência, do julgamento baseado em aparências e circunstâncias. E isso percebeu com uma clareza dolorosa, era o veneno que ele destilara sobre Luzia durante tanto tempo. No final do evento, enquanto os alunos se dispersavam, Luzia viu Vasco sozinho, encostado a uma parede, a olhar para o nada. Hesitou por um momento, depois caminhou na sua direção. Diogo, ao seu lado, lançou-lhe um olhar interrogativo, mas ela fez-lhe um pequeno sinal para que esperasse. Vasco, chamou ela, voz suave. Ele sobressaltou-se, como se tivesse sido apanhado a fazer algo de errado. Olhou para ela, os olhos expressando uma mistura de vergonha e surpresa. Luzia, estiveste... Bem, conseguiu ele dizer, a voz rouca. Obrigada, respondeu ela. Houve um silêncio constrangedor. Luzia não sabia o que esperar, nem o que queria daquela conversa. Talvez apenas um reconhecimento. Começou Vasco, engolindo em seco. Eu queria, lamento, por tudo. As palavras saíram tropeçadas, quase inaudíveis, mas para Luzia soaram mais alto do que todos os insultos do passado. Ela viu a sinceridade, a dor crua nos seus olhos,
Não havia mais o rei da escola, apenas um rapaz perdido, a carregar o peso dos seus erros e de um destino que não escolhera, mas que o forçara a confrontar-se consigo mesmo. Eu sei, disse Luzia simplesmente. E naquele momento soube que o perdoava. Não por ele, mas por ela. Para se libertar do último vestígio da sombra que ele projetara sobre a sua vida. Os meses seguintes trouxeram novas mudanças. Luzia continuou o seu trabalho com o Vozes do Silêncio, que se tornou uma referência na escola e até inspirou iniciativas semelhantes noutros locais. Ela pensava em estudar direito, talvez especializar-se em direitos humanos. A sua luz brilhava intensamente, já não ofuscada pelo medo, mas alimentada pela sua resiliência e pela sua crescente confiança. Diogo continuava a ser o seu fiel aliado, o seu amigo mais próximo, e